estando presente ou não no momento da prova escrita, porque nós temos comissões de aplicação da prova escrita, pode formular uma questão a partir do ponto que foi selecionado, ou questões. O edital é claro a respeito disso. E é a partir daí que o tempo começa a correr para a prova escrita. O candidato tem 3 horas sem consulta, também qualquer consulta material, por isso que a gente recolhe tudo, pede para sair exatamente tudo, para evitar qualquer tipo de questionamento. Essa prova se desenvolve exatamente na presença de professores, de membros técnicos administrativos, nesse contexto de aplicação. Depois, a língua estrangeira, provas de 30 do 9 ao 1 do 10, caráter classificatório, o resultado ele esperado segundo as regras do SENEX, não é a regra do nosso edital, para 20 de outubro. Pode ocorrer que eles alterem, isso fica fora do nosso controle, escapa do nosso controle, sendo que a exigência sempre para mestrado uma língua estrangeira, para doutorado 2 línguas estrangeiras, e esse certificado é apresentado no dia da prova oral, perante a banca examinadora, para que a banca examinadora proceda à prova exatamente a arguição do projeto perante os demais candidatos. E é muito importante observar quanto às provas instrumentais, acho que é o próximo. A oral tem um calendário, nós temos aqui nos calendários gerais, a prova escrita numa sexta-feira, dia 29 de setembro, e a prova oral entre os dias 25 do 10 e 7 do 11. Não há calendário fixo para essas provas, por uma razão muito simples. As bancas só são constituídas, né, quando todos os candidatos estão inscritos, e para dar o início à prova escrita, e que as bancas tenham condições de apresentar as suas suspeições ou impedimentos diante dos candidatos que se apresentam para o processo seletivo. Isso é muito importante porque nesse momento em que também do resultado da prova escrita, a comissão do processo seletivo tem condições de mensurar quantos candidatos aqui foram para a oral, é que as datas das provas orais vão ser determinadas. Então, esse calendário é um calendário que se estabelece tradicionalmente no nosso programa. E as provas, podemos passar, são publicadas, ou melhor, o resultado das provas até até o 25 de novembro, que é a data final de resultado, o resultado final do certame, em que o resultado também das provas orais é publicado. Então, já fiz observações sobre a prova escrita, nós podemos passar. Com relação à prova oral, tem observações relevantes no contexto da realização da prova oral, como sempre, porque é o momento em que o candidato comparece à presença, e aí sim, física, presencial, da banca examinadora, a respeito das questões do seu projeto, e esse projeto de pesquisa, ele é aquilo que vai ser objeto da avaliação pela banca examinadora. E é evidente que a banca examinadora, ela tem na sua discricionariedade, na sua autonomia, que está dentro do contexto de avaliação, também a possibilidade de agrupar esses candidatos em grupos para facilitar os trabalhos de admissão e também, acima de tudo, verificar a sequência das questões que serão formuladas aos candidatos em sessão pública. Então, eu participo de várias bancas em geral, no meu projeto na minha linha de pesquisa, já fui convidado para outras linhas também, e uma das regras que nós temos adotado tem sempre sido aquela de sequenciamento, em alguns casos até sorteio para ver a ordem de apresentação dos candidatos, quando muitos são os candidatos, é importante poder fazer isso, mas todos têm que comparecer, porque é um momento público de admissão, podem assistir às admissões, né? Isso tem sido feito. E segundo, na data de realização da prova oral, os certificados de aprovação da proficiência devem ser apresentados, ou certificados equivalentes que são admitidos segundo o edital. São certificados equivalentes admitidos segundo o edital. Então não há possibilidade de apresentar algo que não esteja no edital, porque isso vai importar ou implicar na não consideração e na desclassificação do candidato, já que ele precisa ter proficiência para concluir esse processo seletivo.
Há programas no Brasil que fazem o contrário, a pessoa só tem que apresentar no final da defesa. Isso é um absurdo, porque o candidato tem que já estar preparado, pelo menos para ler e para fazer um projeto. Caso contrário, não faz sentido ter exatamente essa fase. Segundo os requisitos da prova oral, somente os candidatos aprovados é que podem fazer a prova escrita, com os prazos recursais que estão no edital. Eu me reservo na condição de não falar dos prazos recursais, porque eles estão no edital. Né? Isso é importante observar com muita atenção, porque os prazos do processo administrativo são cruéis e eles estão previstos no edital e na lei, e acima de tudo, eles resultam numa análise que é uma análise de admissibilidade pela tempestividade ou não dos recursos que são interpostos e pelo mérito. Então, é importante que nós já tivemos casos no colegiado de decisão que, além de negar o provimento ao recurso pelas razões de mérito e de forma que foram apresentados, mas também, acima de tudo, pela litigância de má-fé administrativa do candidato ao candidato no processo seletivo. Porque tem formas, é o edital que prevê essas regras específicas. Então, chicanas processuais no processo seletivo são extremamente passíveis de sanção também do ponto de vista do processo administrativo. Vou dizer que isso tem sido muito frequente e acho que todo mundo tem direito de recorrer, pedir reconsideração, isso é importante, mas tem que saber com as leis e com o edital. Candidatos ao curso de doutorado devem observar os requisitos específicos do processo, do projeto. Foi uma introdução, inovação do processo seletivo anterior. Isso é sempre muito bem observado pelas bancas examinadoras, que estão no item 4.3.2, que devem ser levados em consideração, além dos aspectos das arguições orais pela banca examinadora sobre o conteúdo do projeto e a sua aderência à linha área de estudos pretendidas. Então, o projeto, para se qualificar acima de tudo, deve manter a aderência e manter a consistência em relação à área de estudo pretendida pelo candidato e a linha de pesquisa a que esse projeto está vinculado. E segundo, que para doutorado é importante alguns elementos que são também levados em consideração na execuibilidade, ou quanto aquele projeto é execuível, e segundo, a observação do cronograma, ou, se preferirem, né, do planejamento do projeto no curso do doutorado, que também muitas vezes o candidato ou candidata deixa de prestar atenção, de olhar os regulamentos do programa, que é um prazo regulamentar para mestrado e para doutorado. Então, o projeto tem que ter execuibilidade nesse prazo, além dos créditos que devem ser cursados. E certamente muitos de vocês não foram ao regulamento para verificar como é a estrutura do curso. Quanto tempo eu vou levar para fazer um projeto, para fazer, se realmente o esforço vai valer a pena ou não, né? Cada um vai ter que fazer essa análise de fundo para verificar, isso é muito importante no período. Mas para doutorado há essas especificações que foram discutidas pelo colegiado, pela comissão do processo seletivo nas edições passadas, que é exatamente a descrição de estratégias de inserção do projeto nas metas de internacionalização do programa, a descrição das estratégias do projeto nas atividades do curso de graduação em Direito, considerando ensino, pesquisa e extensão, as estratégias do projeto para a divulgação dos resultados parciais e finais da pesquisa, além das obras em língua portuguesa. O candidato deve explicitar as estratégias de uso da bibliografia em idioma estrangeiro, especialmente naqueles escolhidos para a seleção, incluindo a indicação fundamentada de obras estrangeiras nas quais já tenha realizado o estudo preliminar. O projeto de doutorado, com certeza, ele é mais sofisticado que o projeto de mestrado, porque ele implica a necessidade do candidato demonstrar que aquele projeto resultante, ou que vai resultar numa tese, vai contribuir de modo inovador para a ciência jurídica brasileira. Então, esse é o ponto central do projeto de doutorado, da tese de doutorado. Caso contrário, não é eu desqualifico a condição do projeto de doutorado e do mestrado, ele não se habilita, o candidato está eliminado. Tecnicamente é isso. E é importante que vocês tenham, né, visão a respeito disso, estratégica, para evitar esse tipo de amadorismo clássico do candidato que comparece
achando que ele tem uma tese de doutorado, mas na verdade ele tem uma tese de uma dissertação de mestrado, porque no fundo ele só demonstra a capacidade de investigar, mas não de formular hipóteses e sustentar aquelas teses que ele pretende, justamente para avançar no desenvolvimento daquele tema. Então, para o candidato de doutorado, mais um problema. Não adianta aparecer com um tema, além de não ter nenhuma relação com o programa, com o projeto e a linha de pesquisa que ele está vinculado, assim como não dialogar com professores que são potenciais orientadores e orientadoras do projeto, e no fim, repetir aquilo que já foi dito por outros doutores já formados e que estão lá na base de dados da CAPES, no repositório de teses. Uma tese não se faz com leitura de manuais, uma tese se faz com a construção do conhecimento a respeito daquilo que já existe, fato, mas um estágio posterior de análise que mostra exatamente a maturidade do candidato. O mestrado tem um compromisso com a investigação sistematizada, que está lá no regulamento. Para entender o que é uma tese e uma dissertação, vá ao regulamento do programa. Se estão com dúvidas, vá ao regulamento do programa, que aí encontrarão ali quais são os requisitos necessários para isso. Agora, do nosso candidato, o candidato que se espera é acrescentar a esse programa. Acima de tudo, dar essa contrapartida que é tão relevante nesse contexto. Então, para concluir, essas questões são essenciais, além daquelas mínimas do projeto de pesquisa. Isso daqui é uma inovação do programa de pós-graduação em Direito, é o que mostra a qualidade das missões e objetivos do nosso programa em relação a outros. Outros programas não exigem esses requisitos para o projeto, que acima de tudo vão demonstrar, inclusive, o quanto o candidato sabe ou não a candidata e o quanto vai poder defender isso perante a banca examinadora, porque a banca examinadora certamente poderá fazer questões específicas sobre essas questões e não há nenhum tipo de serviço que possa ser, fornecido, adquirido por terceiros para elaboração de um projeto dessa natureza, para fazer uma defesa, sobretudo porque o que se espera de um doutor é exatamente, de um futuro doutor ou doutora, é a conduta de pesquisa baseada na ética, no compromisso, justamente porque isso é essencial na academia, sem nenhum juízo de valorativo ou moralismo de minha parte, mas é o que se espera. Poxa, vocês serão responsáveis por formar novos jovens na graduação no futuro, ou pesquisar, ou nos seus respectivos ambientes de atuação profissional na área do direito também fazer avançar o estado das técnicas, dos processos, das questionamentos. Então, acho que isso é essencial. Terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, esse é o último, os instrumentais foram questionamentos que a comissão levantou, mais uma vez, porque vários candidatos se reportam à comissão perguntando se pode aproveitar outros que não estão no edital. Não, a interpretação do edital, por regras e princípios do direito administrativo, se cinge ao conteúdo, ao contexto do próprio edital. Eu que sou internacionalista, aprendo direito administrativo na marra, significa que o edital tem que ser interpretado de modo a favorecer o quê? O concurso segundo os ditames da legalidade, impessoalidade, razoabilidade, eficiência, transparência, impessoalidade e assim por diante. E condições isonômicas de concorrer. Se nós admitimos qualquer tipo de certificado para além daqueles, além de violar o edital, nós estamos prejudicando a isonomia que é inerente ao concurso público. Projetos de pesquisa. Não há modelo para projeto, mais uma vez. Aqui são temas recorrentes de dúvidas. Não há modelos para o projeto de pesquisa. O projeto é avaliado na prova oral e ele é escrutinado, ou seja, ele serve para medir se o candidato sabe elaborá-lo e esse item é avaliado no processo de avaliação da comissão. O edital não prevê fornecimento de um modelo, uma minuta, mas apenas elementos mínimos que estão no regulamento do programa. E para o doutorado ele pede um perfil específico do candidato, que é um perfil um pouco mais, eu diria assim, exigente, de acordo com o que se espera de outros candidatos. Esses são, em geral, os problemas centrais que a gente tem a observar no edital do processo seletivo. Lembrando que o resultado final é justamente publicado no site do programa.
lá no dia 21 de novembro, depois disso, atraso de recurso em geral, candidatos decidem se recolhem ou não. Os recursos são estritos no sentido administrativo, porque justamente eles dizem respeito a questões como está na parte geral dos prazos do recurso, com questões de legalidade e que dizem respeito exatamente à possibilidade do candidato questionar quaisquer questões formais. Há casos, por exemplo, de candidatos de litigância de má-fé pura, inclusive judicial, depois surge com pedidos de impugnação do banco examinadora, quando não fizeram o momento adequado de impugnação do membro do banco examinador. Não é? Isso pelo processo judicial, nas decisões que têm sido proferidas, inclusive pela Justiça Federal, mantém o processo seletivo, evidentemente, porque os candidatos não observam os prazos efetivos, não os prazos de impugnação, os prazos recursais cabíveis contra o resultado do processo seletivo. Então, esse ponto é importante, sobretudo no que diz respeito ao item 5 do edital, porque o item 5 ele prevê regras da divulgação do resultado, aprovado e classificado, aprovado, mas não classificado, e reprovado por linhas de pesquisa e áreas de estudo. Eu, particularmente, sempre lutei para que a expressão fosse desclassificada, que a reprovação tem também uma simbologia, a meu ver, moral, que muitas vezes ela pode ser lida de várias formas, mas isso é regra da universidade, dentro do contexto da gestão dos processos seletivos. Então, particularmente, eu entendo disso, porque muitas vezes foi desclassificado, eliminado, por não preencher os requisitos que foram necessários, mas há casos realmente que é reprovação, porque não está nem afinado ao espírito do que é o projeto, a linha de pesquisa, e assim por diante. E segundo, porque há as regras de reversibilidade que estão no item 5.3, sobre as quais eu já me manifestei, que vão ser o quê? Apreciadas em cada área de estudos, não é no global. Por quê? Porque a divisão das reservas foi feita por áreas de estudo no nosso edital, como eu mencionei, sempre buscando fazer o contrabalanceamento dessas datas. Então, é possível que os senhores encontrem, por exemplo, na linha que a reserva, na linha total, tenha ficado 10 ou 8, mas se os senhores olharem no doutorado do lado, vão encontrar como que isso foi equalizado dentro das áreas de estudos. Foi justamente a forma matemática por sorteio que nós encontramos para poder corrigir o problema que a própria matemática nos cria, que é o número de ímpar. Então, não poderia criar uma vaga adicional porque o professor não tem capacidade de orientar. Então, nós estaríamos violando algo que ainda está nos estatutos da universidade, que é a capacidade de orientação do professor. Ninguém pode criar uma vaga adicional quando o professor não tem aquela vaga. Então, as vagas que estão no edital foram vagas apuradas de acordo com a capacidade dos docentes e docentes de orientação individual, e elas são levadas ao bolo, quer dizer, à massa, ao conjunto aqui, para que nesse conjunto houvesse a distribuição por áreas de estudo dentro das linhas de pesquisa. Então, os senhores encontrarão essa matriz, encontrarão, por exemplo, que em determinadas áreas, no sorteio, acabou resultando uma vaga na ampla e 2 na reservada. E na outra área de estudo, por sorteio, o contrário, 2 na ampla e 1 na reservada, porque o número final de vagas era 3. Então, esse é o problema, porque nós poderíamos manipular o edital, eu digo, do ponto de vista da equalização 50% formalmente considerada, quer dizer, quadradinha, porque a matemática nos inviabilizava, e segundo, porque o nosso corpo docente tem uma capacidade de orientação fixa de acordo com o regulamento do programa. Se os senhores não sabem, todo professor, tendo sido credenciado no programa de pós-graduação em Direito, ele tem 6 vagas de orientação, que são 6 vagas que são mantidas. Se ele tem um doutor defendido já na sua história de orientações, ele passa a 8. Quer dizer, a margem aumenta, mas o limite é 8. Não computadas as vagas de alunos em mobilidade estrangeira, que sejam orientados em corrutela ou, eventualmente, supervisão no estágio sanduíche, ou naqueles casos dos editais
do DINTER, o doutorado interinstitucional com outra instituição federal. Então, esse é um outro aspecto que leva os professores a terem uma capacidade limitada de orientação. Na USP são 10, na UFMG são 8 e 6, dependendo da senioridade ou do tipo de orientação do professor. Então, volto a dizer, existe um número limitado, não são vagas ilimitadas que são oferecidas no edital, elas vêm na gestão do próprio programa. E há professores, às vezes, que estão em majoração por questões excepcionais, como a aceitação de um orientador porque o professor se aposentou, foi desligado do programa, ou questões que nós tivemos que acolher dentro do sistema do programa de pós-graduação. Então, eu queria deixar bem claro que esse foi um número ainda expressivo que nós conseguimos ofertar de vaga para esses anos, com ampla discussão no colegiado de curso de pós-graduação, resultando então um total de 81 vagas para mestrado, olha o número ímpar dificultando a nossa vida, e 60 vagas de doutorado, e que estão distribuídas, na verdade, por áreas de estudo. Então, cada área de estudo tem os seus professores, a quais eles estão vinculados, portanto, e, acima de tudo, a capacidade individual de cada um desses professores. Mas o concurso aqui, na UFMG, diferentemente do que a USP, por exemplo, é feito para a área de estudo dentro daquelas vagas que a área de estudo oferece. Então, o aluno normalmente, o candidato, a candidata, ele sabe, conhece os professores que estão naquele projeto, mas ele não vai fazer uma candidatura para aquele professor. A banca é que vai definir, depois o colegiado é que vai fazer a distribuição das vagas. Então nós temos esse outro aspecto, é o colegiado que faz a distribuição. Só que um candidato preparado já vai olhar o que os professores estão escrevendo sobre o tema, que tipo de conhecimento se espera dentro daquele contexto. Então é essencial, como vocês pretendem orientação por um ou outro professor ou naquela área, sem conhecer o perfil de pesquisa daquele determinado professor ou professora. Então, volto a dizer que essa recomendação é uma recomendação que eu tive por minha vida. Foi assim que eu me propus, justamente, quando me candidatei à orientação dos meus antigos orientadores. Conhecer o que está sendo exatamente pesquisado, discutido, qual é o diálogo intelectual que eu posso travar com aquele orientador ou orientadora, o que o trabalho dele de orientação vai me acrescentar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista acadêmico e assim por diante. Então, esses pontos são centrais dentro do aspecto. E só para concluir com relação à reversibilidade, que quando houver desistência de um candidato autodeclarado aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato autodeclarado negro aprovado e classificado em ordem decrescente. O mesmo vale do contrário, o raciocínio contrário. Quando um candidato, no item subsequente, não havendo candidatos autodeclarados negros aprovados em número suficiente para o preenchimento de vagas reservadas, as vagas remanescentes são destinadas para candidatos aprovados na ampla concorrência. Então há uma horizontalidade dentro das áreas de estudo para esse preenchimento de vagas, para evitar o quê? Que a vaga seja desperdiçada. Então o papel nosso é aproveitar ao máximo essas vagas que são levadas em consideração e, acima de tudo, no contexto das avaliações, é muito importante ter em mente essa questão, que para qualquer hipótese, né, a avaliação é sempre feita nas bases de mérito, sendo vedado ao processo seletivo fazer qualquer distinção no mecanismo do sistema, nos critérios de avaliação dentro da reserva e das vagas não declaradas. Sendo muito sincero, como modelo experimental, esse é o primeiro ano que nós temos condições justamente de testar como que isso vai ser processado dentro do contexto. Mas eu tenho certeza que todos os professores e professoras estão absolutamente sensibilizados com a questão, né, justamente para permitir que o programa atenda a uma questão que é de política afirmativa e, segundo, que o programa maximize, né, otimize o resultado, aproveitando todas as vagas que são levadas a concurso. Normalmente os casos de devolução de vagas são realmente porque não houve candidato e não tinha quem preenchesse naquela linha. Porque às vezes uma linha fica com poucos candidatos, na verdade, e mais vagas. Isso aconteceu em alguns casos no passado.
Então nós não tínhamos como operar com mudança, porque o edital impede que o colegiado faça isso, e os regulamentos da universidade. Mas no caso específico, e isso é fundamental, que vocês tenham em mente que aquela regra de distribuição que está justamente no artigo, eu só vou olhar aqui porque é muito importante, que seria exatamente o 4.3, critério de desempate aqui, o colegiado, só um minuto, porque item 5.8, que é a regra máxima que nós temos para a distribuição de vagas que sobram no processo seletivo no geral, não nesse confronto horizontal entre as vagas reservadas e as de ampla concorrência. Se encerrada a seleção e estarem vagas não preenchidas, o colegiado, ouvida a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, poderá proceder à sua redistribuição entre as áreas de estudo, observada a capacidade de orientação dos docentes e o disposto no artigo 5º da Resolução 2 do CEP, que é essa que prevê a reversibilidade e que já está nos itens 5.3 do edital. Então é muito importante que essas regras estejam em mente, sobretudo para aqueles que vão concorrer nas áreas de estudo, em que um número maior de vagas seja ofertado, né, pode ser uma estratégia, mas eu acho assim que nós temos que insistir, não que é uma vaga no processo seletivo, nós temos que insistir no que aquela vaga dentro da área de estudo, naquela área de estudo com a qual o candidato ou a candidata tem afinidade, vão significar para a sua carreira na formação da pesquisa. Porque, sendo muito sincero, se um candidato se aventura simplesmente no processo para qualquer área, ele não tem um projeto, ele não tem um objetivo, ele não tem nada a contribuir para o programa. Então ele tem que vir exatamente sabendo qual é aquela área dentro de uma linha para a qual ele gostaria de apresentar seu projeto e contribuir para o programa. Acho que esse é a principal recomendação que eu daria para todos os candidatos e candidatas, inclusive porque alguns estão assistindo ao vivo a transmissão e outros terão a oportunidade de ver esse vídeo outras vezes, porque ele estará lá disponível no nosso site, mas que de alguma maneira mostra a preocupação do programa de deixar exatamente muito livre a vocês, né? Queria agradecer enormemente a atenção de todos e todas por essa oportunidade. Desejo assim, extrema, acima de tudo, sorte e muito incentivo para que vocês façam, né, o processo seletivo, que venham, que tragam os melhores projetos, que se preparem para a prova escrita com muita tranquilidade, que isso realmente é uma etapa dentro de um projeto de pesquisa, que não é um processo seletivo de ingresso na carreira do Ministério Público, magistratura, não é uma prova de redação de Enem, não é uma demonstração de erudição na hora de banca, que na verdade o que a gente precisa é do candidato que vá contribuir para o programa cientificamente, trazendo toda o seu equipe, e também, com certeza, tem suas expectativas, espero que sejam os nossos alunos e alunas, já que dos que estão aqui, certamente, espero muitos, aqui talvez teremos 80, 60, 81, 60, mas que sejam os alunos selecionados classificados. Os aprovados, não classificados, tem em geral a chance de matrícula isolada das disciplinas do programa, porque de acordo com o edital e o regulamento do programa há essa possibilidade. Então também é uma forma de não deixá-los desistir dessa empreitada, porque é fundamental. E acima de tudo, dizer que o nosso programa não é só um programa bem avaliado, porque o peso da tradição e tudo, mas também pelo potencial dos nossos alunos sempre tão bem vistos fora de Minas, fora do Brasil também, já que muitos têm participado de intercâmbios estrangeiros, eventos, têm sido constantemente contactados por colegas e pesquisadores estrangeiros. Isso eu acho que é muito importante. Então, basicamente, são essas as minhas observações, os meus comentários. Gosto de ser muito direto, transparente, às vezes tem um pouco dessa coisa de chamar atenção para aquilo que não é desejável, que aquilo não se mostra pertinente no processo seletivo, porque é uma forma também de estimulá-los ao programa, não desistir, né? Tentar sempre superar aquilo que tem sido feito
e a posição da Universidade Federal de Minas Gerais, em particular da coordenação e do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito, é de que esse modelo experimental, pela primeira vez, de implementação da política de ação afirmativa, é um modelo que deve ser respeitado pelos concorrentes, assim como uma forma de uma ação política, de reparação de injustiças históricas que foram trazidas, mas que, a meu ver, apenas cumpre um estágio normal, porque a inserção que tem sido feita hoje dos jovens